pessoal, eu sou Natália Unterstel E eu sou a Carol Prolo. e esse é o seu podcast Las Minhas. A gente fala aqui sobre a crise do clima, o clima da crise. E hoje é dia 3 de setembro, quarta-feira. Eu estou falando direto aqui de Addis Abeba, que é a capital da Etiópia, onde essa semana a gente está tendo a Africa Climate Week. A gente falou aqui, Carol, de tantas Climate Weeks, chegou a vez, né? Uma Climate Week oficial aqui no continente africano, com muitos brasileiros, mais de 40 da sociedade civil, então Brasil e América Latina em peso. E acho que é uma semana aí com muitas coisas bem quentes para a gente falar. Então, assim, sem delongas hoje, vou convidar você para a gente cair já no mapa de calor, pode ser? Vambora! Vamos lá, gente. Então, vamos fazer um giro aqui, né, das coisas que estão pegando aí, acho que principalmente internacionalmente. Vou falar um pouquinho aqui do que está acontecendo, um pouco desse clima aqui na África, que acho que é muito interessante, tem vários sinais aí para os próximos tempos. E claro, a gente está a 70 dias da COP30, esse é um podcast, né, sobre também a COP30, e tem outros momentos no caminho, como a Assembleia Geral da ONU, que acontece em Nova York no final deste mês, né? E, claro, muitos assuntos quentes, particularmente em relação à pauta da transição energética. Então, eu acho que o nosso mapa de calor hoje, que inclusive a gente vai começar a colocar, vocês vão ver nas redes sociais, o mapa com os spots de calor, né? Onde a coisa está pegando. Mas nessa semana tem petrolífera americana atacando políticas climáticas da União Europeia, tem o chefe de energia dos Estados Unidos, o Chris Wright, fazendo uma baita pressão sobre a Agência Internacional de Energia, não é pouca coisa, né? E tem várias outras aqui no Brasil, mas passo para você, Carol, porque no mundo ainda a coisa está esquentando e muito, né? E tá mesmo, Nath. Inclusive, a Organização Meteorológica Mundial alertou recentemente que o fenômeno Laninha Hum, pode retornar entre setembro e novembro de 2025. Tinha uma estimativa de que esse ano ele ia ser super fraco, mas parece que talvez não seja o caso, não. De qualquer forma, apesar desse resfriamento que é típico do fenômeno Laninha, as temperaturas globais vão continuar acima da média em grande parte do mundo. Nada muda na crise climática. infelizmente, né? Porque se a gente tivesse, enfim, como fazer a laninha refrescar o planeta, realmente a coisa estava feita, não é? Por isso que a gente está aqui tentando ter um movimento de lasninhas que realmente possam refrescar de uma maneira sistêmica. Mas como você bem falou, a coisa está, enfim, está dada, né? A crise está instalada. E me chamou muita atenção nessas últimas semanas, na realidade, a gente teve vários estudos de órgãos, de organismos internacionais, falando justamente dos impactos das ondas de calor, principalmente sobre os trabalhadores que atuam ao ar livre, o quanto isso já está prejudicando. E uma outra notícia que eu queria trazer, que é outro dado, na verdade, super interessante para o nosso mapa de calor, é que teve um estudo publicado agora na Nature Climate Change que revelou que essas ondas de calor extremo elas também aceleram o envelhecimento biológico, com efeito comparável a fumar ou beber álcool. Vamos falar mais sobre isso, porque você que está aí fazendo botox, você que está aí cuidando do seu skincare, talvez você precise cuidar de outras coisas planetárias também. Nossa, essa aí, por essa eu não esperava. Vamos falar mais sobre isso. Pois é, né? É acima dos 40, então, que a gente já acha que, enfim. Mas vamos lá, que mais? Aí, assim, piscou, já tem carta nova da presidência da COP30, né? A gente está indo para a sétima carta do André Corrêa do Lago, lançada na semana passada, ainda em agosto. Essa carta sendo focada no setor privado. Ela busca convocar as empresas a se engajarem no mutirão da COP30 em Belém. Bom, e para o fervo a gente vai falar de um assunto que está aí bem caliente, que é a reclamação do setor da agricultura e da pecuária brasileira
sobre o plano clima, o plano de descarbonização que está sendo proposto pelo governo. Vamos entrar nesse assunto que é bem quente e vamos trazer um outro assunto que vem figurando, assim, eu acho que a gente já deve ter falado dele em uns 5 a 10 fervos desde que esse podcast começou, que é o PL do licenciamento ambiental, ou o PL da devastação, que agora virou lei, que teve vetos e que agora a gente sabe que depende do Congresso, né, acatar ou então driblar os vetos do Lula ao PL. Vamos falar disso no fervo, mas vamos começar com a zona de convergência, então. Acho que vale assim colocar em tela um pouquinho, Carol, o que está acontecendo. Acho que antes de trazer para a África e tal, vamos falar um pouco do quanto, vamos colocar assim, as bases, as placas tectônicas, né, da geopolítica estão se mexendo aí, especialmente por conta do Trump. Ele é o grande, né? É como se a gente tivesse um tabuleiro internacional, ele é a pedra que caiu, as peças voaram, e agora ninguém sabe qual que é o seu papel no tabuleiro, se ainda é rei, se ainda é rainha, cavalo, enfim, peão ou o que mais, né? Ou sequer pode jogar. E teve 2 ofensivas essa semana, né? Que, de novo, são sintomas de algo maior, mas vou trazer aqui para a gente falar e quero muito te ouvir. A primeira veio do secretário de Energia dos Estados Unidos, que é o Chris Wright, que ele está tentando emplacar um número 2 na agência, né? E ele quer botar um cara ali com um perfil super alinhado aos combustíveis fósseis. Isso é uma tática. Na verdade, o que ele quer é acabar com essa visão que a agência adotou nos últimos anos de incentivar que a gente realmente chegue em zero emissões, o chamado net zero. Então, ele está pedindo, aliás, ele não está pedindo, ele está meio ordenando que a agência ela reforme os seus métodos de previsão, especialmente da demanda energética, né? E ele ameaça aí com uma possível saída dos Estados Unidos da agência. Então, vamos falar um pouco mais desse contexto, mas para somar, né, a IEA, para que vocês saibam, ela é uma agência que fica sediada em Paris, então ela está em solo europeu, né? E a Europa sempre foi, digamos, um continente mais progressista, né, historicamente, em relação a políticas energéticas. E aí, não por coincidência, uma das maiores petroleiras do mundo, que é a Exxon, né, ela está mirando a União Europeia. Certamente tem conexão aí com essa, digamos, batalha ou com essa guerra aí dos Estados Unidos da IEA também, mas a Exxon, que a gente nunca pode esquecer, já sabia do aquecimento global provocado por combustíveis fósseis desde a década de 70, né, e não avisou ninguém, escondeu a parada, mas a Exxon, ela está questionando reiteradamente a viabilidade e o ritmo da transição, né? E agora ela realmente foi para cima. Já faz alguns meses que a gente tem ouvido declarações, mas elas têm se avolumado. Ela está indo muito para cima das políticas climáticas da União Europeia. Ela quer, enfim, convencer, né, o público europeu de que essa história de transição, na verdade, não está com nada. Nunca teve transição, esse é o argumento deles, a história é só adição. Então, Carol, acho que bem fortes as ofensivas, né? Queria te ouvir um pouco sobre isso também e a gente bater um papo aqui, porque me parece gravíssimo e conectado também com as várias outras batalhas aí que o Trump está, digamos, ativando o mundo afora, né? Pois é, Nath, acho que apesar de fortíssimas essas avançadas, elas também não surpreendem ninguém, porque faz parte de uma estratégia, como você diz, de resistência à mudança, né? Tem esses resistentes, esses detratores da mudança que não querem que a gente saia dessa economia baseada em combustível fóssil e vão fazer tudo o que puderem para não deixar com que essa transição aconteça.
acho que duas coisas assim para talvez para destacar aqui é que o diretor atual da Agência Internacional de Energia, eu não sei se eu vou pronunciar direito o nome dele, é o Faith Byrow. É Isso, pode ser Fatibirol, a dessa gente forma? pode falar Fatibirol, assim, bem em Vamos português falar mesmo. Fatibirol? Então tá, Fatibirol. Esse cara realmente, olha, devia ganhar um prêmio Nobel da Paz ou ser reconhecido devidamente pelo trabalho que vem fazendo à frente da agência, resistindo com certeza. A gente está vendo claramente agora como essa resistência se manifesta e agora a gente tem a dimensão de como ele vem resistindo a pressões muito próximas ali de não permitir com que a agência avance nesses estudos, nessas previsões sobre a demanda energética no mundo e deixando muito claro o posicionamento sobre o papel dos combustíveis fósseis nessa transição. Foi esse cara que liderou esse movimento da Agência Internacional de Energia de falar sobre isso de uma forma muito explícita, de estudar isso e trazer esses dados para o mercado. Né? A gente está falando de um mercado de energia. E o que a Agência Internacional de Energia faz e fala, dita algumas regras importantes, dá sinais importantes para o mercado. Então, parabéns pro Feite Birol e muito obrigada. Fica aqui o reconhecimento da Lazinhas, já muito claro, porque obviamente alguém está querendo tirar esse cara dessa posição para mudar os rumos da agência. E sobre a Exxon também é mais uma medida na escalada da Exxon de tentar de alguma forma prejudicar qualquer movimento de mudança no sistema, né? Essa medida, esse posicionamento da Exxon de questionar as políticas da União Europeia vem em linha com uma série de ações que a companhia vem adotando, inclusive de litigância climática estratégica contra todo mundo que tenta questionar o movimento das petroleiras. E não me surpreende que agora eles estejam escalando isso para governos muito comprometidos com o enfrentamento da crise climática. A União Europeia, em particular, a gente sabe que tem uma postura mais progressista nas suas metas climáticas, no seu posicionamento em relação ao tema nos fóruns internacionais, mas também nas políticas internas, com uma série de normas, de diretivas que tratam não só especificamente de mudança do clima, mas de meio ambiente e principalmente de controle de cadeia de fornecimento. E é aí que a Exxon se sente prejudicada, que eventualmente empresas americanas podem se sentir prejudicadas, porque tem uma série de diretivas que estão sendo encaminhadas, algumas que já existem, outras que estão sendo reforçadas, para aumentar esse controle de cadeia de suprimento em questões ambientais, climáticas e de direitos humanos, o que vai impedir com que a política de Trump de querer dilapidar absolutamente qualquer legislação ambiental nos Estados Unidos tenha êxito, porque se ele fizer isso, vai prejudicar empresas americanas que têm que atender aí o mercado europeu e atender a regras mais exigentes do mercado europeu. Então, assim, obviamente isso é a Exxon querendo resguardar os seus interesses, não são os interesses da sociedade global, não são os interesses da sociedade americana, é mais uma medida para essa galera continuar ganhando Sobrevivência, né? dinheiro, sobreviver e a gente que paga a conta aqui. Eu acho muito importante destacar assim que a tese tanto da Exxon quanto, enfim, também da extrema direita na Europa e que vem ganhando corpo é de que é mais caro você fazer a descarbonização do que você enfrentar a crise climática. Ou seja, é mais cara a mitigação da crise do que a própria crise. Isso é o que eles têm falado. A gente sabe que isso é absolutamente mentiroso.
os economistas todos envolvidos, os papers todos revisados pelo IPCC apontam para o contrário. Quanto antes a gente mitigar, quanto menos o planeta aquecer, menos a gente vai se prejudicar economicamente. Mas eles conseguem pegar isso e bater que a transição ela é cara, né? É isso que esse CEO aí da Exxon ele falou reiteradas vezes, que, enfim, ele chama Darren Woods, né? Ele fala, a gente demorou muito para estancar essa sangria, então agora ficou caro demais. E ele usa uns adjetivos assim que eu acho que são muito fortes, né? Ele fala que é uma coisa, ele fala que quem está tentando fazer política climática, como a União Europeia, está fazendo coisas esmagadoras, bone crushing, né? De esmagar os ossos, como se esse fosse o problema. Então, absolutamente mal, eu diria até mal intencionado, né? E equivocado. E isso é muito perigoso porque nesse momento se conecta também com as guerras comerciais, com as tensões que estão colocadas. Eu queria puxar o outro lado aqui, que é isso que você trouxe muito bem, da tentativa de se livrarem do Fatih Birol, né? Mas espero que isso não aconteça, mas existe algo mais, digamos, de fundo, que podem tirar o Fatih Birol, podem colocar alguém lá mais para fósseis, enfim, é do jogo, né? Mas para mim o que está por trás dessa história toda é que a IEA, essa Agência Internacional de Energia, ela era inclusive muito criticada antigamente, antes do Acordo de Paris, né? Porque ela era muito conservadora. Então ela fazia essas projeções que era assim, o petróleo vai ficar aí 100 anos, o petróleo, era uma coisa muito, né, que a gente inclusive vê ainda muito entranhada aqui no Brasil, né? Muita gente séria que fala, não, eu acho que as minhas projeções são de uma continuidade e de um crescimento, inclusive. Só que a IEA recentemente, assim, dos menos de 10 anos para cá, ela caiu na real, né? Ela começou a fazer projeções baseadas, inclusive, na realidade. Ela não inventou nada, né? Ela projeta, por exemplo, começou a mudar suas projeções e começou a mudar o seu perfil porque os veículos elétricos começaram a avançar, porque as baterias estão cada vez mais, né, acessíveis, porque a gente viu uma mudança estrutural aí na economia da China, né, com, enfim, a gente pode ter um pico de petróleo na China ainda nessa década, né? Em 2027, a gente teve o barateamento das energias eólica e solar. Então, quando ela passou a refletir isso, ela colocou tanto um cenário de zero emissões, do tipo, olha, a gente pode olhar isso, tem essa visão, não é fácil, inclusive para quem nunca leu e quiser, olha, a gente vale muito a pena ler o cenário Net Zero da IEA, é muito interessante porque fala das decisões difíceis que precisam ser tomadas, mas mais importante é o dado, essa previsão de que pode haver um pico na demanda global por petróleo em 2030. Veja, a gente sempre ouviu falar o quê, desde criança? Que ia ter o pico da produção, né? Era aquela coisa, a gente vai ter um pico e depois não vamos mais achar petróleo, não vai. Era isso. Não é. Agora, o que eles previram é um pico da demanda. É assim, a gente não vai querer comprar. Isso é 2030, ou seja, já é uma previsão de demanda estável até de se estabilizando até 2030, e depois ela começa a cair levemente, depois possivelmente acelera, né? Então, essas são, enfim, projeções que incomodam demais um mercado que depende fundamentalmente das reservas serem encontradas e dessa demanda. Então, para esse mercado, isso é bone crushing mesmo, isso é esmagador de ossos, né? E então, por essa razão, a gente tem esse quadro, esse embate, e eu acho que nesse momento essas forças estão muito visíveis, né, Carol? Então, assim, é, já mobilizando para os pontos seguintes da pauta, eu acho que essa guerra, que não é só política, né? Ela enfim, ela influencia várias dimensões da nossa vida, econômica e tal. Ela vem para os países da África, né, que têm hoje acesso à energia muito mais barata, né?
e que tem um problemaço. Aqui voltando a falar, estou aqui na Etiópia, essa semana e semana que vem aqui tem importantíssimos, né? A Climate Week, depois o Summit, que é uma coisa grande com a União Africana, 58 países do continente todo presentes. Esses caras têm um problemaço de eletricidade, volte e meia aqui cai a luz, né? A maioria das pessoas são 700 milhões de pessoas sem eletricidade na África, gente. Então, essa turma está sendo bombardeada de gente que está falando, não, mas a energia barata é a solar, é a eólica, é a hidrelétrica, é a sei lá o quê. A hidrelétrica já não é tão mais barata. E por outros caras vindo pesados. Então, assim, é difícil esse momento. Tá tudo muito confuso e os lobbies são muito poderosos, né, Carol? Te ouvindo falar aqui, Nath, tô pensando que, de fato, parece que a gente está evoluindo nesse processo que já vem se arrastando há muitos anos de amadurecimento da consciência da crise climática e de como a gente vai enfrentá-la, né? E até a consciência de quem não tinha antes, e aí esse processo de resistência e de aceitação, né? Que é como a gente lida com perdas, com processos de grandes dramas pessoais, né? De grandes Traumas. traumas, isso. É como a gente supera traumas, né? Tem um processo com diversas etapas até você aceitar a realidade. E acho que a gente está vendo cada vez mais essas cartas na mesa de todas as dores e as realidades se impondo para que a gente consiga ter uma melhor aceitação do problema. E para mim, acho que é um pouco do que você falou aí, esse processo da comunidade dos combustíveis fósseis. É o que está acontecendo com eles, eles estão começando a se desesperar e estão se abrindo aí, mostrando todas as suas armas. E ao mesmo tempo a gente está vendo a crise climática cada vez mais real, né, diante da gente e as realidades. Então, que interessante, inclusive, a gente ter cada vez mais essas conversas em lugares em que essa realidade se impõe, né? Estamos vendo na África os desafios da transição energética reais ali. A gente vai ter uma COP no Brasil, no meio da floresta também. Vamos vivenciar ali desafios reais de cidades que precisam conviver de alguma forma com a natureza. E é interessante que a gente precise confrontar essas realidades também para que a gente consiga tomar melhores decisões de como a gente vai enfrentar a crise climática. Pois é. Bom, está acontecendo aqui essa semana, que é uma semana que está ligada à Convenção do Clima, está na agenda oficial da COP30, né? É mais uma oportunidade preparatória, e então os negociadores estão aqui, eu estou acompanhei nos últimos dias eventos mandatados e diálogos que foram muito bons, especialmente em relação à adaptação. Acho que está evoluindo bem. Estou gostando de ver como o Brasil está conduzindo, enquanto presidência, junto com o Azerbaijão, né, esse movimento. Ouvi de colegas que a agenda de transição justa não está caminhando tão bem nesse momento. Enfim, tem tudo a ver com a conversa que a gente estava fazendo até agora. Mas acho que tem aqui, vamos ter 2 semanas e, enfim, de novo, com o grupo de países africanos, que são muitos e são muito vocais, né, e com uma sociedade muito ativa, muito empreendedora, muito focada em soluções aqui na África, bastante entusiasmada. Então, eu acho que está sendo super interessante. Que bom que a gente não tem que ir para Nova York para se encontrar, que a gente pode se encontrar aqui e ver os desafios do mundo real. E é isso, é uma cidade muito interessante. Eu tive aqui há quase 20 anos, eu era muito novinha. E eu voltei agora, falei, nossa, como está moderno, como as coisas estão, sabe, assim, super bonitas até.
mas por outro lado é um trânsito infernal, você anda pela cidade, você sente o cheiro de diesel o tempo inteiro, sabe? É uma coisa assim, os desafios da transição, eles não são só visíveis, eles são absolutamente olfativos. Olfativos me lembram o café da Etiópia, que é uma delícia. Eu espero Ai, que você esteja degustando um belo café estou, etíope, estou, isso sim, porque mas você sabe que o café tá com um problemaço com o clima, né? Tanto que o preço sim, explodiu. tá mais caro tomar esse cafezinho aí do que era, né? O outro efeito da mudança do A clima. gente, a gente tá vendo esse boom aí. O café tá caro. Esses dias eu não me lembro nem onde é que eu tava, mas fiquei muito chocada com o preço que cobraram. Em Belém, o café me cobraram R$ 13 um café expresso no Caramba! aeroporto. 13 Nossa! reais. Tá? Aí eu fiquei chocada. Imagina na Falei, ó, COP! imagina na Copa. Eu fiquei chocada com os R$ 13. Eu falei com. Tem uma pessoa que chama Roberto Esmeraldi, não sei se você conhece, é um cara maravilhoso, e que ele trabalha muito, né, com alimentos, sistemas alimentares e pautas ambientais. E eu falei para ele, falei, pô, fiquei chocada. Aí ele falou para mim, mas olha, eu acho que talvez nem seja um problema de Belém ou de você ter, né, sido extorquida no aeroporto, e sim que o preço do café realmente explodiu o mundo afora. Então, depois eu conto quanto é que estão cobrando aqui. Agora, antes de a gente mudar de assunto, Nath, queria te ouvir um pouco sobre esse evento em particular, essa Climate Week africana, né? Ela é uma, de certa forma, uma inovação no regime da Convenção do Clima, né? Porque acho que antes, não sei se o pessoal que está nos escutando se lembra, que a Convenção do Clima realizava Climate Weeks regionais, isso era organizado pela Convenção do Clima, né? Então, a gente, enfim, teve Climate Week em Londres, vai ter essa de Nova York, que são eventos organizados por outras entidades que não, né, oficialmente pela Convenção do Clima ou pela ONU, a ONU até participa, mas não são eventos realmente organizados pela UNFCCC, né, a Convenção do Clima. E o que acontecia antes é que a Convenção do Clima organizava conferências regionais que eram, de fato, para congregar pessoas ali daquelas regiões, né? Tanto delegados de países, como também a sociedade civil, empresas e o ecossistema todo, mas sempre congregando pessoas daquelas regiões específicas, e a gente tinha aqui na América Latina também, tivemos em Salvador, inclusive, uma Climate Week, há uns 6 anos atrás, se não me engano, mas agora parece que mudou, né, Nath? Então agora eles resolveram fazer, em vez de fazer isso regionalmente para regiões específicas, fazer reuniões globais, mas em lugares diferentes do mundo. Então, não sei se tem alguma coisa de especial nesse novo formato, se é mais do mesmo. Olha, o que eu notei, achei bem positivo, é que, como você falou antes, era uma coisa muito voltada para a região. Então, a gente reunia a região da América Latina, região da África. Legal, né? Tem coisas boas desse modelo. Agora, você traz todo mundo para as conversas que precisam ser amadurecidas antes da COP. Então, eu notei, por exemplo, nas salas em que eu estive de adaptação, que você tinha todos os grupos negociadores representados. Então, o pessoal teve um ambiente muito mais informal para troca, muito mais assim relaxante para eles, que não tem que ficar ali defendendo posição, era espaço de diálogo, né? E eu achei super legal também, assim, que veio um negócio bem forte na sessão sessão dura o dia inteiro aqui, que eu participei ontem foi uma consulta das presidências sobre o que a gente quer de adaptação na COP30, que veio um impulso muito forte, assim, de todo mundo. Eu, inclusive, me manifestei dizendo, olha, a gente precisa que o processo entenda que a adaptação está viva nas comunidades, né? Então, as pessoas trazem uns exemplos. Então, esses negociadores que às vezes, né, ficam lá encastelados em Bonn,
ou enclausurados em salas de negociação, estavam ali realmente tendo que conversar com quem está implementando, tendo que ouvir e construir junto. Então, eu achei que, nesse sentido, está sendo uma experiência bem positiva, tá? Tem problemas, não vou dizer que está tudo bom, acho que está meio desorganizado demais, sabe? Acho que o secretariado da convenção aí precisa dar uma melhorada, mas fora isso, eu acho que a oportunidade em si está sendo muito rica. E eu acho que também aliviará, quem sabe, um pouco essa coisa de que a gente tem que ir para Nova York para falar. Não temos. Que a gente vai para Nova York? Vamos falar aqui, vamos falar onde as coisas são reais e, né, e vivas. Então, falando em coisas reais e vivas, vamos falar do que as ondas de calor fazem para nossa pele, que agora fiquei preocupada. É, Eu mas vou eu acho mandar esse que, episódio para minha irmã, que é dermatologista. Ó, minha irmã vai ter que ouvir, porque e todos os olha só, dermatologistas. a gente tinha que chamar um Desculpa. dermatologista para um Eu episódio acho aqui. uma Quem sabe a boa. sua irmã. É. Pois é, então, Vamos. teve esse estudo, né, Nath, da Nature Climate Change, né, um estudo científico que mostrou que essas ondas de calor extremo aceleram o envelhecimento do corpo humano e que em 2 anos sob eventos de calor intenso podem adicionar dias para a idade biológica. E aí você falou muito bem dessa comparação com o tabagismo ou álcool e parece que até o calor extremo acelera o envelhecimento mais que o tabagismo e o álcool. Sim. É claro que esse impacto vai ser maior para algumas populações mais expostas, e acho que principalmente você falou em trabalhadores rurais, ou em regiões aí que não tem climatização. E claro, porque claro, quem está ali com ar-condicionado, né, em casa ou no escritório, na empresa, não está sofrendo da mesma forma, mas realmente a gente provavelmente vai ver se manifestar aí uma dimensão de injustiça climática, de como os trabalhadores que trabalham em ambientes externos e sem acesso a ar-condicionado sofrem mais, estão mais expostos a esse risco de envelhecimento do corpo humano. E muito dramático pensar nisso, né? Acho que é interessante para a gente ter mais desse tipo de dado para conseguir enxergar essas conexões com a vida real, porque parece que clima é uma realidade muito distante, não parece haver uma conexão disso com a saúde, e a verdade é que a mudança do clima tem efeitos diversos para a saúde humana. A gente está falando aqui de envelhecimento do corpo, mas a gente poderia falar de disseminação de doenças, de poluição do ar, né, de como isso provoca também doenças respiratórias e por aí vai. Então, é muito oportuno saber e assustador ao mesmo tempo, mas que bom que a gente comece a saber o quanto antes para também se adaptar a essas realidades, né? Não sei se tem até uma dimensão de adaptação aí que a gente precisa estudar. Eu acho que tem, e é uma dimensão de adaptação que eu conectaria principalmente com a indústria da beleza, que é uma indústria tão pujante, né? Que vende tanto padrões irreais, inclusive, né, de saúde por aí, e que, na verdade, eu acho que esse dado ele é assustador porque ele coloca assim, algo muito sistêmico na frente das pessoas. O que elas vão fazer? Né? A gente falou da pele aqui, mas não é só a pele, né? Tem todo, enfim, todo o restante, assim, o envelhecimento do corpo, do próprio metabolismo, né? Como algo que talvez, assim, nos mais delirantes sonhos, a indústria da beleza poderia virar uma aliada nessa adaptação e na verdade, nessa nossa luta, né? Hoje ela é totalmente alienada, assim, se tem um segmento, a moda, por exemplo, ela já está mais acordada, não quer dizer que está tudo resolvido, mas a beleza não está, né? A indústria da beleza é aquela ali que os caras ainda distribuem sachê para gente de plástico com menos de 1 ml
de produto dentro, né? Assim, completamente fora da realidade, enfim, da crise da poluição plástica, enfim, das emissões, enfim, para não entrar em outros exemplos aqui menos triviais, mas é uma indústria realmente muito poderosa e eu gostaria muito, assim, meu sonho, meu delírio seria que a gente pudesse fazer essa conexão, né? Tem uma outra coisa que é super importante, que que saíram estudos recentes da Organização Mundial de Saúde com a Organização Meteorológica falando dessa exposição, né, que nós todos temos a ondas de calor, e aí eu vou dar só um dado aqui, porque eu acho ele muito importante, que há uma chance, há 80% de chance que entre 2025 e 2029 a gente fique, né, assim, muito acima da temperatura, e aí a exposição das pessoas, eles falam, assim, de 4 bilhões de pessoas diretamente expostas a esses extremos de forma mais direta. Então, não é uma coisa de onda de calor aqui, mas não tem lá, sabe? Porque onda de calor também é quase, às vezes as pessoas veem como uma coisa muito pontual e localizada, mas na verdade ela está também se tornando sistêmica. E eles estão trazendo muito isso dos impactos para os trabalhadores, né? Como é que as pessoas vão continuar a trabalhar, por exemplo, vamos pegar garis. Como é que os garis vão fazer trabalho na onda de calor? E gari é serviço essencial, né, gente? Tem uma coisa que não pode, enfim, desaparecer. Então, assim, é bem profundo, é bem, enfim, desestabilizador. Acho que a gente pode depois deixar os links todos aqui para vocês conferirem os dados. E acho que tem uma conexão com a agenda que a gente falava internacionalmente antes, porque essa agenda da adaptação, ela tá ganhando muito corpo, e dentro dela, a agenda das ondas de calor, ela está ganhando um impulso forte. Inclusive, o secretário-geral da ONU, ele lançou há algum tempo uma campanha em torno disso, né? Então, assim, é um assunto que hoje a gente está tentando fazer conexões políticas de altíssimo nível entre o calor extremo e a economia, entre as ondas de calor, né? E o bem-estar aí, e por que não a beleza humana? Eu só adicionaria aí essa lista, acho que a gente está com links muito bons aqui para quem quiser entender mais sobre essa conexão de clima e saúde. É um relatório que sai todo ano chamado Lancet Countdown on Health and Climate Change. E, inclusive, eles têm uma edição regional, inclusive tem uma específica do Brasil, que saiu no final do ano passado, acho que em outubro do ano passado, em que eles eles traduzem os achados globais, conectando saúde e clima, para situações nacionais ali, e inclusive com recomendações práticas de políticas públicas na área de saúde. E um número interessante que eles divulgaram no relatório do ano passado é de que de 2014 a 2023 foram perdidas anualmente 6,2 bilhões de horas de trabalho devido à exposição ao calor no Brasil. Então, pensa o que é isso, né? Vamos falar de dinheiro também, o que isso significa em termos de renda e de horas aí de mão de obra humana. É bem assustador esse número e claro, estamos falando de pessoas humanas por trás disso que também se sacrificaram sem poder receber dinheiro, eventualmente em virtude disso. Então, muito, muito, muito grave essas conexões todas aí, a gente precisa estar bem atentos. Dá vontade aqui de fazer uma recomendação para todo mundo, que, enfim, se você for assalariado, assalariada, que você leve essa discussão. Sei que é difícil, mas para o trabalho, quais são as condições, né? Especialmente se alguém tem essa exposição mais direta, assim, que novas regras a gente precisa criar, né? E aí isso vai, por exemplo, das escolas. Eu sei que tem professoras que nos escutam. Como é que é? Vai continuar mantendo a educação física das crianças enquanto
tá rolando uma onda de calor, né? Ou, enfim, coisas dessa natureza que eu acho que tem uma discussão aí a fazer. E o outro convite que esse vale para todos nós, para todo mundo, é converse com o seu médico sobre mudança do clima. A gente, inclusive, hoje eu descobri, existe um grupo de médicos pelo clima no Brasil, vou colocar o link aqui do Instagram, eles estão começando a se juntar. E eu acho que a gente, sempre que tiver oportunidade, eu acho que discutir, especialmente aí com, é, enfim, cardiologista, porque essa coisa do calor impacta pra caramba, né? Com o dermatologista, com o, enfim, otorrino, porque tem questões também respiratórias aí associadas a alguns outros riscos climáticos, mas eu acho que a gente tem que colocar essa conversa no consultório médico também, sabe? Então fica o meu refresco, porque os médicos estão se juntando para falar de clima, mas também o meu reforço aqui para todo mundo poder entrar nessa seara. Assino Bom, embaixo. boa. Lasninhas convida, pede, chama. Vamos falar de Laninha. Você já deu spoiler aqui, né? Que tem uma chance grande da gente ver a Laninha, que é esse fenômeno que costuma gerar um resfriamento, assim, especialmente ali da superfície do Oceano Pacífico nesse ano. Mas tem muita gente que confunde isso, né, Carol? Então acho que foi bom esse teu chamado. Porque, enfim, tem El Ninho, tem Laninha, tem mudança do clima, enfim, nós aqui não somos meteorologistas, a gente pode inclusive trazer essas pessoas, esses cientistas maravilhosos, mas eu acho que o recado que é bom passar aqui hoje é para a gente não confundir que um resfriamento temporário e inclusive mais focado num determinado, né, lado do planeta, que ele não vai nos refrescar de modo permanente. Então, muito cuidado quando a gente ouviu Laninha, então tá refrescando, então, né, para a gente não, enfim, confundir as coisas, certo? É isso, Nath. Acho que o que a gente precisa entender é que até Laninha e El Ninho são eventos que já acontecem como variações naturais do clima. E quando a gente fala de mudança do clima nesse contexto de El Ninho e Laninha, desculpa, foi Laninha. inevitável. Eu nunca mais vou conseguir distinguir as duas coisas. Mas quando a gente fala de El Ninho e Laninha, no contexto de mudança do clima, a gente está falando de fenômenos naturais que estão sendo agravados ou impactados de uma maneira diferente e cada vez de uma maneira mais imprevisível por causa da mudança do clima. Então, a gente vai continuar tendo El Ninho e Laninha, mas a mudança do clima vai afetar a forma como esses fenômenos se manifestam, e a gente viu alguns reflexos disso já muito dramáticos no ano passado, com um El Ninho muito intenso e chuvas dramáticas no Rio Grande do Sul, com aquele episódio de enchentes. Então, acho que é importante a gente entender que esses são fenômenos naturais, mas que são impactados e agravados muitas vezes pela mudança do clima. E o fenômeno Laninha em particular, ele acontece num contexto de resfriamento do Oceano Pacífico, perto da linha do Equador, que gera uma intensificação ali de ventos de leste para oeste. Isso acaba impactando um aumento de chuvas na região ali da Ásia e da Oceania, e faz chegar a água mais fria nas Américas, o que leva aqui a uma queda de temperatura no Brasil, inclusive com um efeito inverso ao que a gente vê no El Ninho. Aí tem um nível maior de precipitação nas regiões norte e nordeste e um tempo seco no sul do Brasil. Isso gera até um alerta aí para o setor de agricultura sobre a possibilidade dessa estiagem.
Então, é o oposto do que a gente viu com o El Niño no ano passado, acaba sendo a comparação aí que se faz, um fenômeno é o contrário do outro. Mas a verdade é que, apesar dessas variações aí de temperatura e desse resfriamento que a gente está vendo neste ano com Laninha, nada mudou em relação ao clima quente, né, às temperaturas mais elevadas. Isso não significa que isso está de alguma forma afetando, como você disse, o clima de uma maneira geral e não tem nenhuma relação aí também com o quadro geral de emissões de gases de efeito estufa, a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. É só realmente algo que acaba gerando um alerta para manifestações que a gente possa ver de clima mais seco ou de chuvas em determinadas regiões. E aí, claro, os impactos disso acabam sendo sentidos de uma maneira mais física ali na agricultura, né, em práticas agrícolas que vão depender de chuva nessas regiões aí que são mais secas ou não. Vamos falar agora da sétima carta? Vamos. Você já antecipou, mais uma e uma carta voltada para o setor privado. O que você destaca, Carol? Pois é, achei muito interessante uma carta focada no setor privado. Não estava esperando, por isso, não sei se você tinha esse spoiler aí. Essa não, eu tenho de outras, mas essa não. Opa! Tem outras aí. Acho que pode rolar uma fofoca, então, ainda depois. Ainda não. Mas o que você achou? Você achou boa, então? Eu achei boa, mas eu fiquei querendo saber mais. Assim, destaques para mim. Primeiro, acho que teve realmente, como sempre, né, uma convocação muito hiperbólica da presidência da COP, de exaltar a importância da COP 30 para decidir um monte de coisas do planeta nesse momento. A gente acredita nisso, é verdade. E, claro, a gente sabe que essas narrativas são importantes também para aumentar a ambição e o engajamento, né? Então, a presidência disse que a COP30 vai ser a maior plataforma mundial de soluções climáticas. É isso. Ou seja, estejam lá, empresas, setor privado, porque vocês precisam protagonizar isso também. Então, achei interessante esse chamado, porque, de fato, a gente sabe que esses são atores importantes e a COP pode muito ser esse espaço. Achei interessante que houve um reconhecimento dos desafios logísticos também com um jeitinho muito sutil e diplomático se tentou trazer esses desafios logísticos como oportunidades de todos esses atores arregaçarem as mangas, ouvir, aprender e somar-se ao espírito colaborativo do mutirão global. Então, não existe nada fácil nesse mundo, diálogos são difíceis, e, inclusive, eles precisam acontecer onde mais importa, que são nessas cidades reais, no meio da Amazônia. Então, achei interessante que houve um reconhecimento dos desafios e, ao mesmo tempo, uma convocação a vamos juntos estar lá para tentar resolver estes problemas. E acho que chama muito mesmo aquele lado até do setor privado que quer se engajar com impacto social, ambiental, né? Esses empreendedores sociais, socioambientais. Então, achei interessante esse chamado com essa narrativa também. E para finalizar, eu gostei de uma agenda um pouco mais elaborada sobre como vai ser essa tal dessa plataforma de soluções climáticas, né? Então, tal do celeiro, né? Pois é, então veio um monte de programa de aceleração de soluções climáticas, tem uma série de iniciativas ali, né, num roteiro dessa tal da agenda de ação, que a gente já falou aqui outras vezes, né, que é a agenda da COP, que não é a negociação ali diplomática, e sim o que é ação de implementação que
não depende só de governo, depende de empresas e outros atores. Então, dentro dessa agenda de ação, realmente essa presidência da COP está muito engajada em criar pontes entre o balanço global do Acordo de Paris e as ações que estão sendo feitas por empresas, organizações, bancos multilaterais e outros atores não governamentais para implementar essa ação. Estão querendo fazer um sistema transparente para monitorar o progresso e reforçar a responsabilização por meio de resultados mensuráveis de todos aqueles compromissos que a gente via nas COPs no passado. Lembra que vinha compromisso do metano, compromisso do não sei o que, de floresta. Muitos atores governamentais e não governamentais fazendo esses anúncios e essas promessas, mas sem nenhum tipo de depois acompanhamento sobre se realmente essas ações foram implementadas. Então, está aqui se propondo fazer algum tipo de espaço de monitoramento e transparência em relação a esses compromissos de atores privados. E acho que isso, com certeza, é muito bem-vindo. Vai dar um trabalhão, vamos combinar, que fazer isso não é nada fácil. Então, aí nesse ponto, eu fiquei com, assim, um gostinho de quero mais. Eu achei a ideia excelente, bem-vinda, mas como vai fazer isso, sabe? Porque senão a gente cai na mesma coisa. Vamos prometer que vamos entregar uma plataforma, mas ninguém sabe exatamente como ela vai acontecer. Olha, eu escutei atores privados internacionais reagirem muito bem, inclusive já estão mobilizando esforços para poder catalogar esses instrumentos, essas iniciativas. Achei bastante surpreendente, então o sinal foi bem visto, né? Foi bem ouvido pela turma, mas eu acho que a gente tem que ir para o fervo para falar com quem talvez essa história não tenha ressoado tão bem. Vamos para o fervo, então, e começando com o setor do agro no Brasil, que eu não sei se viu a carta, não sei se leu essa carta, gente. Depois tem os enviados, né? Tem enviado para a agricultura, enviado para isso, enviado para aquilo. Não sei o quanto isso está ajudando, mas o fato é que no nosso contexto doméstico está em discussão o Plano Clima, a parte de adaptação está super encaminhada, eu ouvi inclusive que deve sair aí já em outubro, né, a coisa fechada para ser levada para a COP, muito bom. Mas a parte da mitigação, ou seja, da redução de emissões, ela atrasou muito e agora que eles estão fazendo os debates setoriais. E aí, para vocês entenderem, né, o que é essa história, o Brasil tem uma meta, a gente tem que reduzir as nossas emissões até 2035 entre 850, para chegar entre 850 milhões e 1,05 gigatoneladas de emissões até aquele ano, e aí você tem que fazer uma distribuição setorial, você tem que dizer quem é que vai ajudar a chegar nesse patamar. E aí, os óbvios candidatos a contribuírem mais são o desmatamento, ou seja, a gente acabar com o desmatamento em todos os biomas, e a agricultura, que é o segundo maior contribuinte. Tem muita gente, inclusive, né, Carol, que fala é o primeiro porque junta o desmatamento ligado aos usos não sustentáveis promovidos por parte do setor e falam, bom, esse é o grande vilão. E aí, dentre os 8 planos setoriais, portanto, você tem, né, um para a indústria, um para resíduos, um para conservação da natureza, um para energia, um para agricultura e pecuária. E o pessoal participou, o Ministério da Agricultura participou da formulação desse plano setorial e, finalmente, os planos foram colocados em consulta agora em agosto, e aí a chiadeira começou, né? E a chiadeira chegou num nível, assim, eu diria, de negação na imprensa, né? O próprio ministro da Agricultura está dizendo que não compra,
teve uma manchete da Folha muito boa, que era assim, o ministro não quer, sei lá, ele não acredita no plano que ele mesmo formulou, que saiu do próprio ministério dele o plano, sabe? Não foi ninguém que fez por eles. Então, tá dando o que Ó, falar. desculpa, achei aqui a matéria. Ministério da Agricultura critica relatório do Plano Clima que ele mesmo elaborou. Obrigada. É isso aí. E eu acho que a gente está num processo muito difícil, porque esse segmento está super pressionado. O Trump botou fervo neles, né? E aí, quando eles, a gente comentou no episódio passado, quando vem, eles não, né? Vê aquela decisão do CAD tentando acabar com a moratória da soja. Agora, essa chiadeira, eu acho que eles estão se colocando num lugar muito mais frágil do que eles precisariam estar, entendeu? É muito, assim, acho bastante complicada. Complicada é um eufemismo que nem cabe, eu acho burra essa posição. Burra, porque não é que eles estão sendo instados a fazer um impossível, né? Mas eles estão sendo instados por eles mesmos a surfar essa onda da descarbonização, a usar os financiamentos públicos, os subsídios bilionários que a gente dá, para fazer uma evolução, para dar saltos no setor. Ninguém está dizendo para eles se sacrificarem, né? Então, eu acho que esse pé de guerra que está colocado aqui, ele é muito contraproducente, ele é lamentável e, claro, vai ter respingos aí no ano eleitoral do ano que vem. Agora, para a COP, ele é péssimo, porque esse setor pode fazer um barulho também bastante ruim, né? E aí não tem carta do André que resolva, e é uma situação muito mais ampla da nossa sociedade que eu acho que não está dando conta aí de resolver essa história. Você que trabalha mais diretamente com esse segmento, o que você me diz disso? Acho que talvez só antes de trazer alguns insights, queria só mencionar aqui que teve acho que um bom panorama aí dessas reclamações do setor numa matéria recente da Reset, que ficou muito bacana aí em trazer esse lado, né, do agro, e ao mesmo tempo com algumas respostas aí do governo. O que eu entendi, assim, de talvez a questão mais crítica, acho que tem um monte de reclamação, aí você tem que dar uma filtrada, porque obviamente tem coisas que todo mundo vai reclamar, e faz parte da negociação, né? Mas acho que o principal questionamento realmente é essa questão de que o tema de desmatamento, as emissões de desmatamento acontecendo em áreas privadas estão na conta, de certa forma, do agro. E elas estão porque a gente está falando de desmatamentos que acontecem para expansão de áreas agrícolas e para pecuária, né? E isso realmente tem um impacto de adição de emissões de gases de efeito estufa na conta do agro, que é bem significativo, né? Então, pela matéria ali do Reset, as emissões decorrentes apenas da atividade agropecuária, elas seriam aproximadamente 622 milhões de toneladas de CO2 equivalente, enquanto que as emissões do desmatamento em áreas privadas provocadas para a expansão agrícola são de 813 milhões de toneladas. A gente está falando de realmente uma conta bem maior que talvez o agro estivesse esperando que ia ter que controlar, e com uma expectativa de que ia ser possível compensar ou neutralizar parte dessas emissões com a captura de carbono no solo, que é possível com práticas de agricultura adequadas. E então acho que existia uma grande expectativa de que isso ia acontecer e essa conta ia ficar menor para o agro, e isso não se realizou ali no plano setorial do governo, mas muito por causa de problemas metodológicos, por falta de dados mesmo que sejam confiáveis para que se defina quais são esses fatores de emissão e essas condições em que essa captura de carbono no solo vai acontecer. Essas coisas precisam, obviamente, de um nível alto de acurácia para que esses dados possam impactar ali a NDC brasileira e o relato que o Brasil vai prestar para o Acordo de Paris, dentro das suas obrigações lá no Acordo de Paris.
E parece, então, que hoje a gente não tem dados para isso, ou pelo menos esses dados não estão disponíveis na versão atual do Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa do Brasil. O governo reconhece isso, mas entende que isso é algo que vai ser equacionado numa próxima revisão desse plano setorial. E eu acho que, para mim, talvez esse seja o ponto, como sempre, do problema das coisas, né? A articulação política, as pessoas conversarem, dialogarem, saberem o que está acontecendo. Porque, assim, se a gente não tem o dado, não dá para considerar isso no plano setorial para o momento. O plano setorial do momento é uma fotografia das informações, das melhores informações disponíveis que a gente tem no momento. Se elas não existem, não dá para fazer milagre. Acho que tem que haver um plano de como essas informações vão ser obtidas e vão ser consideradas para uma atualização contínua desse plano, né? Então, esse é uma questão de processo e também de diálogo, né? Para que, enfim, de eficácia do diálogo, para que depois o ministro de Agricultura não venha dizer que ele não sabia que tinha assinado embaixo disso. Então, para mim, assim, esse é a grande questão deste problema todo, que poderia ser evitado se as pessoas conversassem melhor. Mas eu vou te fazer uma pergunta bem sacana, mas eu vou fazer. Depois de 23 episódios, você acha que é razoável o que o agro está pedindo nesse momento? Ou tem coisas razoáveis e coisas não razoáveis? Eu não sei o que o agro está querendo realmente nesse momento. Acho que ele está querendo atrasar o plano, né? Se não me engano, ele não quer que o plano saia nesse momento, para que essa informação possa ser melhor apurada. Eu confesso que, assim, eu não tenho condição de saber se de fato vai haver um impacto significativo nessa captura de carbono do solo, porque eu acho que tem muita ciência ainda para ser aperfeiçoada aí. Então, assim, a gente vai esperar, mas será que adianta esperar? Né? A gente tem pressa para tomar algumas ações, algumas medidas. Então, eu não acho que esperar resolve o problema, ou pelo menos não me parece que seja uma forma de lidar com o problema necessariamente. Acho que precisa haver um plano de como essa informação vai ser obtida e tem que ter um trabalho em conjunto, né? Eu acho que obviamente o agro está se vitimizando, que faz parte da sua posição, quando ele podia estar, enfim, em tese, tá? Estou dizendo aqui, não sei qual as conversas estão havendo ali, mas poderia estar liderando, né? Realmente propondo soluções. Acho que precisa ser construtivo e não, né? E não realmente jogar água fria no caldo quente ali. Eu acho que é por aí. Eu, na verdade, vejo um problema também de posicionamento político e de imagem. Eu acho que, assim, já é um segmento que se sente tão atacado e né, que fala que não é vilão. Aí a gente está no ano da COP30 e você não quer ter um plano clima, mitigação, agricultura. Que sinal você quer dar para o mundo, entendeu? Eu acho que é chamar o pior do Trump, é chamar o pior do protecionismo para cima desse segmento e o pior das críticas que a própria sociedade brasileira pode fazer. Então, assim, eu não acho inteligente também do ponto de vista dessa gestão da própria imagem desse setor, sabe? Eu acho que é um sinal ruim. Carol, eu não vou fazer uma retrospectiva aqui do PL do licenciamento, porque a gente já falou muito dele, então quem estiver ouvindo aqui esse episódio como nosso pela primeira vez, volta nos vários episódios, mas queria só dar uma atualização desse fervo, né, que é o PL da devastação. O Lula, o presidente, assinou 63 vetos ao projeto de lei que tinha chegado a ele, e agora já existem mais de 833 propostas de emenda para recolocar o texto do jeito que estava antes no Congresso. Então, eu, sem mais delongas, só tenho que dizer que essa novela assim está arrastada, né? E eu não acho que vai fechar cedo. Pois é, o presidente Lula
sancionou, vetou, aliás, né, 63 vetos aí muito oportunos no PL, mas veio com um presentinho de grego ali, que é uma medida provisória para regulamentar a tal da licença ambiental especial, né? E isso já entrou em vigor, já está valendo, né? Agora está no prazo para ser convertido em lei. E abriu uma porteira para que os detratores do licenciamento ambiental tragam para dentro todos esses vetos, né? Então, enfim, eu não sei quem foi o estrategista disso ali no governo, mas está parecendo que estava furado o plano, pelo menos é o que a gente está vendo aí da repercussão disso, né? Com todo esse contingente de pedidos de emenda para a medida provisória. E parece que tem um monte de coisa ali que não tem nem relação com licenciamento ambiental. A gente vê isso acontecer, né? A gente viu enfim, na legislação de eólicas offshore, os caras colocarem lá ampliação de usina térmica, carvoeiras e tudo mais. Então, é o clássico oportunismo do legislador brasileiro, do famoso jabuti, que vai sempre acontecer, né? Então, as estratégias legislativas precisam estar cada vez mais sofisticadas, porque de outro lado, existe o sempre bom e velho jabuti do parlamento brasileiro. E até para dizer aqui que eu fui procurar de onde veio a tal da expressão dos jabutis. E parece que jabuti, no contexto legislativo, surgiu por uma analogia a um ditado popular que diz que jabuti não sobe em árvore, que é para expressar coisas que não acontecem naturalmente, né? Ou seja, se tem um jabuti na árvore é porque alguém colocou ele ali. E o que a gente está vendo com o PL de licenciamento ambiental é isso, né? Estão tentando colocar o jabuti na árvore para fazer o licenciamento ambiental virar um deslicenciamento ambiental. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver, vamos torcer para não ser, porque as consequências, como a gente já falou, são de longo prazo. Carol, vamos para o refresco e queria te pedir, na verdade, para começar o refresco, o bloco final do refresco, com uma frase da semana. É ótimo, porque a minha frase da semana é o meu refresco, de qualquer forma, que, enfim, vem num contexto triste, mas é uma frase de esperança. Vou dizer ela aqui. Abre aspas. Imagine as maravilhas que experimentaríamos se acreditássemos nas coisas em que não acreditamos. Essa frase é do Luiz Fernando Veríssimo, escritor brasileiro que faleceu no último sábado, aos 88 anos. Eu, particularmente, convivi com o Luiz Fernando Veríssimo, lendo as colunas dele no Jornal Zero Hora, a minha infância, adolescência inteira. Então, me sinto muito triste, ao mesmo tempo nostálgica, saudosa e acho que para sempre imortalizada aí com a leitura fina, refrescante que ele conseguia ter da vida real, né, e da política e de todos os desafios que a nossa sociedade brasileira enfrenta, com humor, refresco e muita sabedoria. Vai deixar saudades o mestre Luiz Fernando Veríssimo. Muito bom. Eu vou trazer um refresco aqui da Mariana Emerich. Não sei se eu estou falando certo, provavelmente não. A Mariana é de Jaraguá do Sul e ela mandou esse refresco e achei muito interessante. Ela recomendou um texto que chama Vida e Meio Ambiente, uma perspectiva budista. E ela mandou para a gente, Carol, porque ela falou que ficou muito inspirada com as conversas que a gente tem feito, particularmente aquela com a Tamara, e que ela leu esse texto, e eu vou ler alguns trechinhos aqui do que ele diz, que eu achei muito inspirador, muito refrescante.
Primeiro fala que no budismo, a forma como os seres humanos devem viver e agir é chamado de modo compassivo do Bodhisattva, né? E as pessoas que estão nesse estado de Bodhisattva, elas enfrentam os problemas da vida e da sociedade em prol da felicidade dos outros, assim como de si mesmo. Suas vidas são baseadas em um profundo senso de propósito e o potencial máximo da vida enfim, a gente se desenvolver, enfim, reagindo de uma forma ética e solidária, não só com os seres humanos, mas também com os seres não humanos, né? Com essa vida ecológica. E aí, eu acho que muito interessante, porque vai falando o que seriam essas pessoas nesse estado, né, de Bodhisattva, que elas têm mais disposição, mais ânimo, que elas são conscientes do mundo e que elas sentem muito uma profunda preocupação por tudo na biosfera, né? Mas elas não deixam ainda assim de viver pelo bem do futuro. E o texto fecha dizendo, né, o quanto a gente precisa de um movimento em massa de pessoas sábias e compassivas que possam manter sempre em mente a posteridade, né? Poder construir uma sociedade que respeite a dignidade humana e aprecie a criatividade em nosso sistema científico, econômico e legítimo. E fala do nascimento dessa sociedade como um alvorecer do século de uma vida brilhante. Então, muito bom. Que Eu lindo! gostei muito. Obrigada, Mariana. Que bom saber que temos você como ouvinte. E acho que é isso. Acho que a gente tem que se refrescar, se nutrir com com essas filosofias e essas possibilidades. Eu acho que por hoje é só, Carol. Mais alguma coisa? Acho que me sinto contemplada com esse seu último refresco aí. Quero refletir sobre ele. Mas realmente tô, tô em paz agora aqui. Estamos, inclusive, vestidas de paz, eu e você hoje, de branco. De branco. Vou fechar então contando uma novidade para quem continua me mandando mensagens e para Carol pedindo bonés, onde compra, como consegue. A gente vai abrir a lojinha, então fiquem aí ligados que esse link vai sair. A gente vai, na verdade, fazer uma campanha de crowdfunding e aí quem doar recebe o boné. A gente vai se organizar para isso. E vem novos convidados aí nas entrevistas próximas, né, Carol? Semana que vem, se preparem que o negócio vai ser extremo. Sem spoiler. Sem spoiler, sem spoiler. Bom, esse foi mais um Las Minhas. Obrigada, Carol, como sempre. Foi muito bom estar aqui conversando com você. Você que está nos escutando, se você gostou, compartilhe esse episódio nas suas redes, compartilhe os vídeos que a gente tem postado no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, em todas as redes sociais que estão por aí. E, enfim, passe para quem você acha que precisa discutir com a gente os temas que a gente tem trazido. E deixem seus comentários pra gente, mandem dicas de pautas, de opiniões que vocês tenham sobre determinados temas. A gente gosta de conversar com especialistas também aqui para poder se posicionar e trazer também coisas que sejam do interesse de vocês. Então, falem com a gente aí, o que vocês querem ouvir das ninhas. Muito bem, semana que vem tem mais. Até lá, e assim, com muita serenidade, porque o mundo está muito vivo e não necessariamente vivo do jeito que a gente quer, mas vamos respirar fundo e a gente se encontra semana que vem. Um abraço. Amém. Beijo.